Olá, boa tarde. Hoje é dia 27/10/2018. No intuito de gravar este vídeo é porque estamos vivendo um momento histórico como nunca houve em nosso país. É com muito pesar no coração e no espírito que eu faço. Muita tristeza mesmo. Minha fala é especificamente para as pessoas que se dizem cristãs, que se intitulam cristãs, e aquelas que são verdadeiramente cristãs, e incluo também a essas outras que não defendem fé alguma. Como estou entrando em suas casas, vocês estão me recebendo, saúdo a todos, que a paz seja nesta casa, a paz seja em tua casa. O tema é sobre a eleição de 2018 para presidente. Que vocês sejam católicos, evangélicos, protestantes, seja qual for sua denominação ou sem denominação, um alerta a todos. Eu quero passar agora. Poucos líderes se manifestaram, apenas 5%, de forma clara e contundente. Padres, pastores, bispos, anciãos, cooperadores, presbíteros, etc. Mas esses poucos estão fazendo a diferença. Falarem, ainda falam de coisas que estavam ocultas e que nos foram reveladas. Mas há muitos líderes omissos, mas muito mesmo. 25%, padres, pastores, bispos, anciãos, cooperadores, evangelistas, estão dizendo: não me manifesto, não me manifestarei. Não temos nada a ver com isso. Não temos nada a ver com a política. Não temos nada a ver com o sistema deste governo. Nosso reino não é desta terra. Ou simplesmente se calam. Com essas falas, ou calados, com essas atitudes delegam aos congregados a responsabilidades que é deles como líderes. São líderes nécios em suas necessidades, frouxos no caráter, irresponsáveis, sem responsabilidades espirituais e sociais, sem compromisso e comprometimento com o que pregam, vazios com a verdade, irrepreensíveis. Eu tenho autoridade para tal. A Bíblia me dá esta prerrogativa. Porque se eu conheço a verdade, eu tenho que falar da verdade. Provérbios 4:7 diz: busque a sabedoria e empregue tudo que tem no conhecimento. Olha, empregue tudo que tem no conhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento te dá visão. Aqueles que têm apenas informação e não converte esta informação em conhecimento, anda pela cabeça daquele que passou a informação. Ou seja, perde a sua identidade. Acaba falando e vivendo, se portando pela cabeça do outro. Ou que seja escrita, que seja falada, que seja televisiva, que seja radiofônica, anda pela cabeça daquele que escreveu, falou, ou de uma forma animada. Esses mesmos líderes não fogem à regra de Mateus 27:24, no mesmo caso de Pilatos, que lavou as mãos, dizendo: inocente do sangue de Jesus Cristo. São os mesmos que deixam os fiéis entregues às suas próprias escolhas, sem direção. E o que gera isso? Gera contendas, discussões, brigas. É o que está estabelecido em 1 Coríntios 11:13. Diz: há contenda entre vós, e cada um de vocês dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Cristo está dividido? O mesmo está acontecendo hoje. Um diz: eu sou PSL, Bolsonaro. Outro diz: eu sou PT, Haddad. Aí está, e fica configurada a divisão na igreja, na congregação, na casa de Deus.
Esses líderes dividem a congregação e dão legalidade a Satanás. E gera aí a confusão, a discussão, que significa desinteligência. Um debate sem solução é o que está em Filipenses 2,3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Considere o outro superior a si mesmo. E não é isso que está acontecendo nas igrejas. Não está se considerando o outro superior. Eu sou PSL, eu sou PT, então eu sou superior a você. Eu tenho vontade própria. Aliás, esse negócio do maldito livre-arbítrio, aí que está o erro. Porque, veja só como o livre-arbítrio é um erro. Filipenses 2,1 diz o seguinte: se há comunhão, mesmo ânimo, o mesmo sentimento, comunhão, mesmo ânimo, mesmo sentimento. Se há em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo não é dividida por A ou B. Não é dividida por Paulo, não é dividida por Apolo, não é dividida por Cefas, não é dividido por Bolsonaro, não é dividido por Haddad. Aí está o perigo do livre-arbítrio. Eu não sei quem saiu com isso, mas isso é uma desgraça dentro das igrejas, dentro das congregações. Porque se Lucas 9,23, Jesus diz: negue-se a si mesmo. Filipenses 2,1 e 3 diz: eu devo considerar você superior a mim. Vê que o texto está no contexto, não está fora do texto, nem no contexto, para não gerar pretexto. Se eu tenho que negar a mim mesmo, eu não posso ser um livre pensador. Eu não tenho esse direito. Porque se eu tenho a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, e sou templo do Espírito Santo, e se Romanos 8,14 diz que eu sou guiado pelo Espírito Santo, e aí eu me torno filho de Deus, aonde está o livre-arbítrio? Te pergunto, o livre-arbítrio dá isso, essa divisão. Por causa desses líderes errantes, descompromissados com a verdade da casa de Deus, está dividida. Não conhece a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas ocorre a outra parte, João 8,36, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não estão libertos, estão cegos, 2 Coríntios 4,4. São líderes cegos, cheios de informação, mas não de conhecimento. Não transformaram informação em conhecimento. Então fala como se tivesse sabedoria, mas fala pela letra, não pela letra e espírito, só letra. Estão mortos espiritualmente. E esses líderes não se prestam ao seu papel. Aos liderados cabe, então, a decisão, e essa decisão gera discórdia. E não só isso, gera inimizades no corpo e também com os familiares. Contamina tudo e a todos, por causa desse ato falho, voluntário, consciente dessa omissão diabólica do líder. Eu li e estudei os dois planos de governo, ou as duas cartas de intenção de governo, ou as duas propostas de governo. Analisei cada ponto. É o que está escrito, não precisa de interpretação. Está explícito, está muito claro, é de fácil entendimento. Você não precisa concordar comigo ou duvidar de mim, ou acreditar em mim. Quero que você leia, veja com seus próprios olhos. Eu dou o caminho para vocês. O caminho é esse. Acesse o Google, proposta de governo dos candidatos a presidente 2018. Aí abaixo, quando abrir a tela do Google, vai aparecer isso aqui, www.tse.jus.br, isso aqui. Clica aqui
e abaixo vai aparecer isso. Refere às propostas de governo de candidato. Vai descendo lá com o cursor, está lá, propostas de governo. Aí vai aparecer lá, segundo turno, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Tá certo? Este é o caminho. Não precisa duvidar de mim ou me questionar. Vou lá e leia. Não estou aqui para enganar ninguém, mas para deixar bem claro de que nós temos que ter unicidade. Tenha o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Todos falam a mesma língua. Tenha comunhão. Não entre em discussão. Porque Satanás também é pai dos mentirosos. E Deus é pai daqueles que falam a verdade. Eu quero, nesse instante, que vou ler a proposta de governo, que você entenda que eu não estou aqui para induzir ninguém. Porque vale o que está escrito em cada programa, em cada intenção, em cada carta que eles publicaram e registraram no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Vou ler um pequeno texto que eu escrevi aqui que gerou no meu coração. Existem variadas realidades e boas que desconhecemos. Não nos esforçamos em buscar conhecê-las, e sim não nos beneficiamos do conhecimento, nem nos é oferecido. E até criamos resistências, olha só, criamos resistências, nos transformando nos chamados ignorantes funcionais ou analfabetos funcionais, acreditando no que dizem, no que falam. Isso é o senso comum. Só informação sem conhecimento e sem entendimento. E colocamos um juízo de valor nesta informação que recebemos. Recebemos a informação, e essa informação, a primeira pessoa que fala, nós achamos como uma verdade, e logo que chega a outra parte, a outra pessoa, nós a condenamos, sentenciamos à morte, porque o primeiro já falou. Então nós damos uma sentença, como um juiz, sentenciamos aquela pessoa como réu, como culpada. E não damos direito de defesa a outra pessoa e a condenamos. Condenamos o inocente e absolvemos o culpado. E acabamos andando pelas cabeças dos outros e perdemos a nossa identidade. Passamos a ser não mais nós, mas o outro, por falta da manifestação e irresponsabilidade do líder omisso. Vou dizer para vocês uma coisa, o que é o senso comum? O senso comum é uma tradição de opiniões ou de ideias que são transmitidas e aceitas sem serem analisadas se são verdades, ou não são verdades, ou são mentiras. Aceita-se como elas são. Não se busca o fundamento para se nortear. Falou, está falado, sempre foi assim e assim sempre será. Não me importa o que você pensa. É assim. Já o senso crítico analítico é o equilíbrio das decisões e julgamentos de cada situação. Em cada momento, em cada época, é a confrontação e a fundamentação dos fatos. Agora farei a leitura das propostas de governos. Vamos começar pelo plano do PT. Deu umas engasgadas firmes aqui, hein?